Fala, galera do canal. Eu vou falar sobre um assunto muito interessante. Acho que é importante a gente deixar a nossa opinião, né? Vivemos numa democracia. Eu percebo que tem muito se falado aí sobre a questão de abrir ou fechar as igrejas. Eu até tenho um vídeo aqui no meu canal que o nome é Recuar é Falta de Fé. Eu fiz isso no ano passado porque surgiu essa mesma discussão sobre fechar ou não fechar a igreja. Essa discussão voltou esse ano porque o número de mortos da pandemia aumentou novamente. E esse ano foi muito pior porque perdemos entes queridos próximos a nós, pessoas da nossa igreja, do nosso convívio. E surgiu essa discussão novamente. Então eu vou dizer a minha opinião e por que eu penso assim, ok? Eu acho que não que minha opinião seja, mas eu me sinto a necessidade de me posicionar quanto a esse assunto, né? Não me isentar de me posicionar. Eu até pensei, acho que eu não vou me posicionar, porque eu posso arrumar alguma briga. E a minha intenção não é essa, né? Mas tem gente que só porque você opina sobre algo já quer boicotar você, já acha que você está impondo a sua ideia sobre essa pessoa, e não é isso. Eu opino porque eu tenho o direito de opinar como cidadão, como cristão, né? Então não tô aqui para atacar ninguém, não tô aqui para atacar quem pensa diferente. E por favor, me desvincule essa minha opinião de política, tá? Eu não penso A ou B por causa de político A ou B. Eu não tenho essa prisão, entendeu? Para mim esses termos aí, eles são muito pequenos, para definir as pessoas, né? Porque quando a gente quer definir as pessoas em termos, a gente acaba limitando essa pessoa a pensar conforme um grupo pensa e a pensar como se fosse uma Maria vai com as outras. Então, se determinado grupo A pensa desse jeito, aquela pessoa tem que pensar igual, porque ela pertence ao grupo A. Se a pessoa pertence ao grupo B, ela tem que pensar, tem que ter as ideias alinhadas. Não, não é assim. Então, não tô aqui, eu estou opinando como cristão mesmo, não estou nem querendo colocar muito viés político aqui, né? Eu não me prendo a político não, tá? A opinião de político não. Eu procuro exercitar a minha autonomia também de opinião, tá? Então, assim, eu primeiro eu vou resumir a minha opinião, né? E depois eu vou trabalhar um pouco os argumentos. Paulo, você acha que é o melhor momento para se abrir as igrejas agora? Eu acho que não. Ponto, né? Eu acho que não é o melhor momento. Há muitas mortes, perdemos pessoas próximas a nós e só não enxerga isso quem não quer, né? Ou a pessoa não perdeu ninguém ainda e não sabe a realidade das coisas, ou a pessoa não quer enxergar simplesmente, porque a pessoa depois de perder um ente querido pela Covid, continuar com um posicionamento desse é muito complicado, entendeu? Mas eu não acho correto, eu acho que é colocar a vida das pessoas em risco, sem necessidade alguma, né? E é claro, a gente não é porque só porque o governo está mandando e tal, porque eu posso acreditar, pode acontecer mesmo que o STF tenha essa briga lá no Congresso, né, de fechar ou não fechar a igreja. Pode ser que alguns que defendam o fechamento das igrejas tenham a intenção realmente de reprimir a liberdade religiosa. Pode acontecer. Mas tem pessoas que eu creio, de modo geral, que defendem isso, até os cidadãos comuns, não é porque é contra a religião, é por questão de cautela, por questão de proteger a vida das pessoas também. Mas aí é feito um paralelo, né, totalmente descontextualizado. E esse que é o problema, né? A gente tira as coisas do seu contexto, às vezes. A gente quer comparar coisas que vêm de contextos diferentes e achar que são iguais, né? Essa situação é de um contexto e essa é de outro. Então eu vou pegar as duas, porque nas duas algo em comum, que é o fechamento das igrejas, então eu vou comparar isso aqui e pronto, né? Não é isso que pode ser feito. Isso aí é algo problemático. Tem pessoas desonestas que fazem isso e tem pessoas que são inocentes que pensam dessa maneira, né? Aqui não cabe a mim dizer quem é quem. Mas assim, né? Tem pessoas que falam, porque é o começo da perseguição, porque na perseguição também vai pedir para fechar as igrejas, vai restringir o culto e tal. E é correto, mas vocês têm que entender uma coisa. Vocês têm que entender que a perseguição ela é um contexto diferente da questão do isolamento de uma pandemia.
Tem que saber diferenciar isso aí. A perseguição é o seguinte, quando você analisa as perseguições que acontecem ao redor do mundo, desde a história até aqui, as perseguições que são feitas contra os cristãos, qual que é o seguinte contexto? As pessoas elas se colocam em risco por princípios de Deus. Ou seja, se você não adorar a Jesus, você morre. Não, jamais eu posso abrir mão de um princípio de Deus para viver. Se for para escolher assim, se for para negue ao seu Deus ou você vai morrer. Eu jamais vou negar ao meu Deus e às minhas crenças. Então as perseguições cristãs elas são colocadas nesse contexto, né, de você negar princípios para viver. Entendeu? Qual que é a questão do isolamento, ao meu ver? Você não se coloca em risco a favor de um princípio. Você se coloca em risco contra um princípio, que é um princípio de cuidar da saúde, que é um princípio da palavra de Deus, que sempre fala sobre a saúde, o corpo como o templo do Espírito Santo. Sempre enfatiza essa questão da saúde, que Deus se importa com a nossa saúde. Então você se coloca, quando você defende a abertura das igrejas num contexto de pandemia desse, você está querendo colocar as pessoas em risco contra um princípio. Não é por um princípio, certo? Eu penso dessa maneira. O princípio de cuidar da saúde e de amor ao próximo, certo? Eu creio dessa maneira. E a própria perseguição das igrejas, meus queridos, quando você analisa, por exemplo, a destruição de Jerusalém, qual que foi a ordem de Cristo? Fique em Jerusalém, faça o culto em Jerusalém. Não, Jesus fala assim, fuja de Jerusalém. E por obediência a essa ordem, nenhum cristão morreu. Nenhum cristão morreu quando a Jerusalém foi destruída. Porque recuaram, porque fugiram, eles não ficaram estáticos naquele local. Eles fugiram, não deixaram de adorar a Deus, se dividiram em pequenos grupos, se viraram. Mas não puderam ficar na sinagoga, por exemplo. Eles iam morrer ali. Eles não ficaram estáticos. E assim como vai ser a perseguição quando acontecer. As igrejas que forem contra o poder dominante, elas vão ser fechadas. E Jesus ele fala, quando acontecer isso, vai das cidades grandes para cidades pequenas. Mateus 24, está lá. É uma ordem que era feita daquela época e ela também tem uma dupla aplicação para os dias de hoje. Na perseguição os cristãos vão fugir também. Ou vocês acham que na perseguição o governo vai fechar a igreja, os cristãos vão lá, vão pular o portão da igreja e vão fazer o culto lá estáticos, esperando ser mortos como ovelha para o matadouro? Não. Agora, se o cristão fugindo for pego, falar, você nega Jesus, você morre. Você vai morrer por defender o evangelho. Então, agora, nem a perseguição ela é algo estático assim. Que a pessoa vai ficar ali esperando para ser morta. Por que as pessoas defendem que as pessoas elas precisam se reunir em um culto, ficar ali naquele culto, com o risco do vírus chegar a qualquer momento ali e infectar as pessoas e matar as pessoas? Por quê? Defender, sendo que nem na perseguição é assim. Na perseguição as pessoas fogem. Olha como que é a lógica. Então, na destruição de Jerusalém os cristãos fugiram, outras perseguições os cristãos fugiram. Entende? Então aí a pessoa pode falar, e as pessoas que têm depressão, que elas precisam de uma igreja, que não sei o que e tal. Tem pessoas que falam essas coisas, meus irmãos, não estou dizendo que são todas, presta bem atenção, não estou generalizando aqui, tá bom? Mas tem pessoas que simplesmente replicam o discurso, elas nem pensam o que elas estão falando. Só porque alguém falou, elas vão lá e replicam o discurso, ponto, certo? Mas as pessoas que têm depressão e não têm internet para se conectar com os irmãos e tal, vamos combinar que isso é uma exceção muito rara, alguém não ter conexão à internet hoje? E a gente não pode fazer exceção regra, porque as pessoas elas tratam as coisas às vezes assim, ou elas descartam totalmente a exceção, quando alguém quer defender cegamente, ou elas descartam a exceção totalmente, ou elas colocam a exceção como regra, como se a exceção fosse o caso de todo mundo. Entendeu? Generaliza a exceção. E aí a exceção deixa até de ser exceção e vira regra. É o caso, um exemplo aí que eu vou citar, o caso do aborto, por exemplo. Tem gente que trata as pessoas que abortam no mesmo patamar daquela pessoa que ela é estuprada e ela tem a triste decisão ali, às vezes, de abortar ou não.
uma criança de 9 anos que engravida do seu violentador ali, e às vezes ela está correndo risco de vida e tem que escolher a vida entre ela e o bebê. Né? Essa é uma exceção no caso do aborto ali, né? É um caso à parte, né? Mas aí as pessoas elas tratam todos os casais que são irresponsáveis, que não pensam antes de fazer o filho, depois que faz, quer cometer o aborto, no mesmo patamar de uma pessoa que ela é vítima de um estupro e ela se vê ali entre escolher a sua própria vida, a vida da criança ou a vida do bebê que a criança carrega no ventre. Né? E tem outras pessoas que elas descartam, que elas colocam, descartam a exceção. Os extremos, né, igual aquele grupo que eles se manifestaram ali. Quando teve um caso de uma menina, não sei se tinha 9, 10 anos de idade, que ela engravidou do seu estuprador lá, e parece que a família ela decidiu fazer o aborto, e aí um monte de gente foi fazer protesto em frente onde a menina estava, né? Então tem sempre os dois casos, né? Tem aqueles que desconsideram totalmente a exceção, e tem aqueles que querem tornar a exceção regra. Tanto um lado quanto o outro quer defender cegamente algo, certo? Então aqui, claro, existem pessoas que podem, né, por mais que sejam poucos os números, pode existir pessoas aí que não tenham conexão à internet nenhuma, que sofram de uma depressão, né? E aí nesse caso, pode-se valer o risco de fazer uma visita para ela ou se essa pessoa ela tem um número de celular, você falar por ligação. Você percebe como a exceção ela é bem exceção mesmo? Porque hoje é difícil você já não ter alguém conectado à internet. Mas acontece. Eu conheci um amigo que não tinha conexão à internet. Mas qual era o caso desse meu amigo? Ele não tinha, mas a irmã dele tinha. Então qualquer uma pessoa que queria falar com ele, falava pelo celular da irmã dele. Entendeu? Então geralmente quem não tem conexão à internet pode ter um parente que tenha. Certo? Mas vamos dizer que essa pessoa, ela não tem um parente que tenha conexão à internet. Mas pode ser que essa pessoa tenha um celular e um telefone. Certo? Então aí você vê que a exceção ela tem que ser tratada assim, aos degraus. Mas se ela não tiver nada disso, se acontecer, porque eu nunca conheci uma pessoa assim, mas não é porque eu não conheço que não possa existir, uma pessoa que seja um verdadeiro monge praticamente, não tem conexão à internet, não tem um celular para se comunicar com ninguém, não tenha nenhum irmão da igreja ali, um irmão da igreja, um irmão, um vizinho que tem um celular de recado e tal, ela seja totalmente alienada, aí pode arrumar um jeito de se comunicar com ela. Talvez vale o risco da visita, né? Agora não usar isso como pretexto para aglomerar as pessoas dentro da igreja, mesmo com certo distanciamento social, né? Ah, mas o distanciamento social, olha, eu vou dizer da realidade da igreja onde eu frequento. É uma igreja onde fica numa comunidade. O pessoal da comunidade, eles vão entrando. Você vai o que? Vai barrar agora? Quem quiser ir? Não, vai fazer igual boate. Não, você não entra. Você entra. Você vai impedir a entrada, ou seja, você vai ter o desconforto de ter que impedir essas pessoas de entrar. É difícil, né? Você se coloca numa situação difícil, porque tem pessoa que ela não tem essa consciência de falar, olha, eu vou respeitar o distanciamento social. Não tem a consciência. O brasileiro é difícil para obedecer regras, você sabe disso. Vocês sabem disso. Começa pelos nossos políticos lá em cima. Então eu creio realmente que a gente não pode se colocar a saúde das pessoas em risco. Isso aí é responsabilidade diante das pessoas, diante de Deus. E o contexto de perseguição ele é diferente. Né? Repetindo aqui. A perseguição você se coloca em risco por um princípio de Deus. O isolamento social você se coloca em risco contra um princípio de Deus. Ok? E um conselho sábio aqui de Provérbios 14, verso 16. Vai um conselho bíblico para você aqui. Além do conselho bíblico de não tentarás ao Senhor teu Deus, que Jesus mesmo responde a Satanás lá no deserto, quando este o propõe que se jogue de cima para baixo para testar se Deus estava com ele ou não. Né? Provérbios 14, 16. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. É o que muitas pessoas fazem hoje. Estou dizendo que são todas, não estou generalizando. Né? Tem que explicar direitinho, porque tem pessoa que gosta de distorcer. E mesmo eu explicando direitinho, vai ter gente que vai distorcer. Vocês ficam olhando.
Mas assim, você vê, o sábio ele é cauteloso, ele tem cautela. Fé não quer dizer falta de cautela, não. Depende do contexto. Tem contexto que Deus fala para o povo de Israel, recuem que eu vou lutar por vocês. E tem contexto que o povo de Israel, que Deus fala para o povo de Israel, vai, pega na mão na massa, pega espada e luta. Então, tem pessoas que elas querem assumir a prerrogativa de ser a voz de Deus, como se elas tivessem acesso à mente de Deus e Deus tivesse dado uma revelação natural para elas, como verdade absoluta de que a igreja deve abrir sim. E esse verso é muito interessante porque quando tem pessoas que defendem essa ideia e você vai contra, como diz aqui em Provérbios, o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Então tem pessoa que você fala isso pra ela, fica com raiva de você, né? Não, não sei o que, você é de tal partido porque você tá falando isso e tal. Né? E não é assim. O rótulo é uma maneira covarde de você rebater o argumento de alguém. É covarde, é uma covardia. Quer dizer, só porque a pessoa discorda de você, você rotula ela. Sendo que você nem conhece essa pessoa direito. É covardia. Não... E eu estou dizendo para você aqui, a minha opinião não tem nada a ver com política. Eu não preciso de político. Se você precisa de político para formar a sua opinião, meu querido, minha querida, você é tão alienado quanto aquele que precisa da mídia para formar a sua opinião. Que a mídia falou, ali às vezes a mídia fala uma coisa distorcida e você forma uma opinião sobre aquilo. Você está no mesmo patamar. Sinto muito em dizer isso para você. Né? Agora, eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm essa opinião diferente é porque está preso a algum político. Tem pessoas que pensam que a igreja tem que abrir mesmo, é uma posição delas de maneira autônoma e pensam assim, beleza. Existe esse grupo também. Como eu disse, eu não vou dar nome aos bois de intenções, do porquê, né? Não é meu território, não vou entrar nesse território aí. Né? Mas é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre a questão. A fé não pode ser uma fé cega, a fé não pode ser imprudência. Então precisamos aí manter o equilíbrio das coisas. O contexto atual ele é desfavorável. Né? E às vezes no mundo que nós estamos devemos escolher o mal menor. Não é legal você estar fora da igreja. Eu sinto muita saudade dos cultos. Mas a gente tem que escolher um mal menor. A gente vai colocar as pessoas em risco agora. Entendeu? Sendo que dá para fazer o culto em casa. Né? É igual trabalhos, né? Eu fiz um vídeo também, inclusive falando sobre o comércio abrir ou não. Eu tenho uma opinião sobre esse assunto. Eu vou dar uma resumida. Eu penso assim, que se o trabalho, igual os professores, eles conseguem exercitar e dar aulas pelo Zoom, não se coloquem em risco. Mas tem trabalho que a pessoa não tem como fazer de casa, né? Um pintor, um pedreiro vai fazer um trabalho à distância. EAD, vou rebocar a casa, não dá, né? Aí a pessoa também não pode morrer de fome, né? Então é isso, gente. É isso que eu penso. Inscreva-se no canal aí, compartilhe com os amigos. E tamo junto aí, que Deus abençoe. E cautela acima de tudo, bom senso acima de tudo. Cuidado com os discursos que vocês estão comprando. Até mais.